Mas eu vi vídeos na internet. Foi bem legal. Não deu para ouvir, não, daqui. Eu tô no Planalto, não ouvi, não. É umas 7 horas, eu tava olhando aqui no portão de casa, a banda tocando em frente da minha casa. Foi ontem, né? No feriado, gente. Feriado de 7 de Foi. setembro. À tarde eu também vi uma bandinha, mas não era banda de música oficial, uma banda tocando aí na praça. Você viu, Gabriel? Eu vi um vídeo na internet, os meninos tocando tambor, né? Uma banda marcial mesmo, que tocam 7 de setembro, bem legal, né? Gente, Foi. eu vi alguns vídeos. A gente vem aí de um feriado, né? Junto com o fim de semana. Feriado muito, que causa muita saudade, né? Infelizmente, esse ano a gente não pôde comemorar, como todos os anos, com desfile cívico, mas se Deus quiser, próximo ano, né, vai dar tudo certo. Espero que vocês estejam bem. Desejo a vocês uma ótima tarde, gente. Como vocês sabem, nossa última atividade eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, né, sobre os Sim. pronomes. Oi, amor, pode falar. A gente vai corrigir. Isso, a gente vai falar um pouco sobre o que foi que vocês pesquisaram e Sim. hoje a gente vai usar a gramática, tá certo? Porque na gramática a gente vai estudar exatamente sobre os pronomes. Vocês lembram da brincadeira que a gente fez sexta-feira? Lembro. Sim, tia, a senhora vai fazer hoje de novo no final da aula? Eu vou deixar para fazer ela de novo quando a gente estudar sobre os pronomes, tá certo? Porque a gente vai estudar agora, eu vou falando e vocês já vão abrindo a gramática de vocês na página 112, certo? Que vai falar exatamente dos pronomes. Porque vocês lembram, né, que eu fiz a brincadeira com vocês para a gente relembrar e muita gente, né, muitos de vocês erraram. Por que que erraram? Porque vocês tinham estudado sobre os pronomes lá no quinto ano. Aí muita gente já não lembrava mais, né? E a gente estudou também um pouquinho no livro, certo? Mas na gramática a gente vai estudar de uma forma mais detalhada. Aí quando a gente terminar todo o capítulo 7, como é, Taima? Não, nada. Depois que a senhora explicar, eu leio meu texto. Ok. Depois que a gente terminar toda essa explicação de pronome, né? Que não vai ser hoje a gente vai só iniciar. Eu vou fazer a brincadeira com vocês de novo, tá certo? Dos pronomes. Porque aí vocês já vão estar mais afiados, né? E vão estar com a memória mais recente, né? Para vocês não esquecerem mais dessas palavrinhas que são os pronomes. Vamos lá. O Taimon pediu para ler, né? O que ele pesquisou e depois a Maiane, tá certo? Vamos lá. E depois o Gabriel. Vamos lá, Taimon. Aqui, pronomes. Estão dentro das classes gramaticais da norma padrão da língua portuguesa, assim como substantivos e adjetivos. É importante saber as suas classificações para identificá-los no contexto e facilitar a comunicação. A principal característica é que seu uso pode evitar a repetição desnecessária das palavras. Com isso, o texto fica mais rico gramaticalmente. Classificam-se em possessivos, indicam relação de posse e que algo pertence a quem está falando ou com quem se fala. São eles meu, teu, seu, nosso e vosso, que variam de acordo com a pessoa, gênero e número. Pessoais, usados para indicar pessoa no discurso e podem ter a função de sujeito ou de objeto no verbo, caso reto e oblíquo, respectivamente. As variações do caso reto são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Já as do caso oblíquo são me, mim, comigo e vários outros. Só uma nota aqui. Esse eu encontrei lá na pesquisa, tá? Eu não sei se ele existe de verdade, mas encontrei ele como tópico na pesquisa. Oblíquos átomos chamam-se me, ti, nos, vos.
de pronomes oblíquos, átonos por não virem acompanhados de preposição. Interrogativos. Usados para interrogar, aliás, e admitem duas opções, de modo direto e indireto. Os pronomes são que, quem, qual e quanto, podendo qual e quanto ter variações. Demonstrativos. Indicam o lugar de um objeto ou de uma pessoa em relação às outras pessoas da conversa. São eles este, esta, este, estas, etc. Mas existem outras palavras que podem desempenhar funções demonstrativas, como mesmo, mesma, entre outros. Indefinidos. Substituem a terceira pessoa gramatical de maneira imprecisa e são divididos em variáveis. Pouco, pouca, poucos, poucas, etc. E invariáveis. Tudo, nada, cada, quem, etc. De tratamento, usado como forma de tratar com respeito a pessoa com quem o interlocutor dialoga. Usam-se esses pronomes em ocasiões formais, com exceção do pronome você. São alguns deles: senhor, senhora, vossa senhoria e muito mais. Relativos, quando o substantivo já foi dito na oração. Utilize seus pronomes relativos para retomar a palavra dita anteriormente, evitando sua repetição. Eles podem ser variáveis, o qual, a qual, os quais, as quais, etc. E invariáveis, que, quem e onde. Você achou muito ruim? Muito bem. Tá, mas na verdade, né, é uma pesquisa bem vasta quando se fala aí de todos os pronomes. Só um detalhe, né? Você colocou aí os pronomes interrogativos, né? Realmente eles existem. Em algumas gramáticas, eles não, Eu me refiro aqui a que esses oblíquos átomos, que estava presente na pesquisa, mas eu não sabia que eles existiam. Não, mas existia. Existem os átomos e os tônicos, né? Que são os que têm som fraco e os que têm som forte. Está correto sua pesquisa. O interrogativo é porque alguns gramáticos, eles não consideram mais os pronomes, eles não chamam mais de interrogativos, certo? A gente vai ver isso na gramática. Vamos lá, Maiane. Por enquanto, gente, não é página, tá? A página que a gente vai estudar é 212. Desculpa, a 112 da gramática, mas por enquanto os meninos estão só lendo a pesquisa que eles fizeram. Aí vai ser a Maiane agora, depois a Maiane e o Caio, né? E a Clara. Aí pronto, a gente vai para a gramática. Fala aí. Daqui a pouco eu te respondo, tá, Caio? Vou explicar. Vai lá, Maiane. Existem vários tipos de pronomes: pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes interrogativos, pronomes relativos e pronomes indefinidos. Além desta classificação, principalmente os pronomes também podem ser classificados em pronomes adjetivos e pronomes substantivos. Exemplos: pronome interrogativo: que dia é hoje? Pronome relativo: os textos que eles são excelentes. Eu fiz bem curto, tio, mas foi só isso que eu fiz. Tudo bem, não tem problema. Vamos lá, Caio, depois a Clara. Eu fiz o de exemplo, tia. De pronome, só botei. Não fiz nada. Só botei de pronome. Mas colocou alguns exemplos, né? Eu botei pronome reto e o bico. Tudo bem, não tem problema. Clara? Iniciaremos, pois, o assunto que ora se evidencia, tendo como ponto de partida a análise do enunciado subsequente. Meu primo chegou de viagem e, depois de vê-lo, fizemos um passeio pela cidade. Atendendo-nos aos termos em destaque, constatamos que o primeiro acompanha o substantivo primo, indicando a ideia de posse, e o segundo desempenha a função de substituí-lo. Tais funções são atribuídas à classe em questão, desta vez representada pelos pronomes.
Acompanhando ou substituindo o nome substantivo, os pronomes também identificam o ser que utiliza a língua no momento em que a comunicação se efetiva, indicando, pois, as pessoas do discurso, podendo estas serem assim representadas. Primeira pessoa, eu, singular, nós, plural. Refere-se à pessoa que fala no momento da enunciação, emissor. Segunda pessoa, tu, singular, vós, plural. Relaciona-se à pessoa com quem se fala, receptor. Terceira pessoa, ele, ela, singular. Eles, elas, plural. Indicam a pessoa de quem se fala, assunto. Podem também se referir a um determinado ser, relacionando-o a estas pessoas, no sentido de retratar a ideia de proximidade, como nos exemplos mencionados. Este é o livro que o professor indicou. Indica que o objeto se encontra próximo da pessoa que fala. Esse vestido é lindo. Revela que o ser se encontra próximo à pessoa com quem se fala. Aqueles garotos são muito esforçados. Pressupõe-se que o ser se encontra distante, tanto da pessoa que fala quanto da pessoa com quem se fala. Dentre as subclassificações que a eles se referem, citamos os pronomes pessoais possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos, estudados posteriormente de modo particular. Muito bem, gente. Então, vamos aí juntar todas as pesquisas, né? Basicamente, o que é um pronome? Quem é que... É uma palavra que acompanha ou substitui um substantivo. Exatamente. Então, agora, vocês vão abrir na página 112 da gramática e a gente vai começar a ler essa tirinha, tá certo? Quem é que começa aí essa leitura? Pode. Vamos lá. Pronome, tema, indisciplinar, rostas. Um conceito, serafim. Esses alunos estão o capeta precisa fazer alguma atividade inovadora e contextualizar para prender a atenção deles. Já sei. Ditado. Leia com atenção. Eu leio, tia? Esse leu com atenção? Embaixo dele? Isso. Tá bom, vou ler aqui. Eu leio? Sim. Tá bom. A professora normal estava furiosa. Esses alunos hoje estão o capeta eles. Muito bem. Pronto. Deixa eu só explicar isso aí, né? Vocês entenderam a tirinha, gente? Os meninos estavam tudo bagunçando, né? Na aula, foi que vocês entenderam. Me diga aí. Eu entendi que os meninos estavam todos conversando, bagunçando. Aí a professora disse ditado e eles obedeceram. Seria tipo isso. Na verdade, quer dizer, eu entendi que a professora Norma e esses alunos podem ser substituídos pelos pronomes, ela e eles. Isso, quando você olha para os exemplos, né, aí vocês perceberam isso, mas realmente a gramática traz essa tirinha para isso. Né? Ela diz o quê? Que os meninos estão com capeta. Já sei o que é que eu vou fazer, uma atividade inovadora. Ditado, aí dá um grito e os alunos todos ficam com medo e se comportam. Mas no caso aí, o livro traz essa tirinha para mostrar para vocês que esses termos, né, que a professora Norma e alunos podem ser substituídos por outros termos, que foi o que o Timer falou aí para vocês, certo? Deixa eu ver aqui, quem foi que pediu para ler? Clarissa. Clarissa, pode continuar a leitura. Nessas frases, os termos a professora Norma e esses alunos podem ser substituídos, respectivamente, pelas palavras ela e eles. Essa é uma das principais funções da classe de palavras
que estudaremos nesse capítulo, os pronomes. Pronto, muito bem. Então, a gente já sabe que a gente vai estudar sobre os pronomes, né? Porque tem bem grandão no início do capítulo. Mas, vamos logo entender o que são os pronomes, tá certo? O colega de vocês, o Taimo, já falou no início da aula, certo? Eu vou reforçar para vocês, né? Para todo mundo aprender, certo? Pronomes são o quê? São as palavras que acompanham ou substituem o substantivo. Não só o substantivo, né? Como também até o próprio adjetivo, né? Mas na maioria das vezes ele vem, né, para substituir o sujeito das orações. Quando eu digo assim, por exemplo, Raquel e Joana são amigas. Ao invés de eu dizer Tia, Raquel, pode repetir, tia, por favor? Pode repetir, por favor, porque dos é que pronomes. acabei saindo do nada. Tudo bem. Eu estava falando sobre a definição dos pronomes, que até você já falou, né? Já respondeu. Que são as palavras que acompanham ou modificam o substantivo, certo? O sujeito das orações. Como, por exemplo, quando eu digo Joana e Maria são amigas, e eu posso dizer que elas são amigas, certo? Eu posso dizer, por exemplo, os meninos, quer dizer, aqueles meninos são muito bagunceiros. No caso do aqueles, ele não está substituindo, né? Ele está acompanhando. Aqueles meninos são muito. Tanto o pronome pode acompanhar, como nesse caso, né? Quando eu digo aqueles meninos, como quando eu digo assim, eles são muito bagunceiros. Nesse caso, está substituindo. Então, o pronome ele acompanha ou ele substitui o substantivo, né? Das nossas frases. Mas vamos aí ver quais são os tipos de pronomes que existem. Vamos lá, Clara. Chamamos de pronomes as palavras que substituem ou acompanham substantivos, indicando-os como pessoas gramaticais envolvidas no ato comunicativo. Essas pessoas são: primeira pessoa, singular, eu, plural, nós, pessoas que falam. Segunda pessoa, singular, tu, plural, vós, pessoas ou pessoa com quem se fala. Terceira pessoa, singular, ele, plural, eles, pessoa ou pessoas de quem se fala. Pronto. Então, a gente vai ver aí os primeiros tipos de pronome, né? Nesse quadro. Que são eu, tu, ele, nós, vós, eles, que foram os primeiros tipos de pronomes que nós estudamos, né? Eu até mostrei para vocês, não está aqui, mas eu mostrei para vocês, né? Que alguns tipos de pronome, né? Que tem os da primeira pessoa do singular, a primeira pessoa do plural, a segunda pessoa do singular, a segunda pessoa do plural, a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural, que são justamente os pronomes pessoais do caso reto, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, que são bem simples. Aí a gente vai começar aí com os pronomes pessoais. A gente vai falar aí dos pronomes pessoais, certo? Vamos lá, Clara. Depois, quem pediu para ler é o Caio, né? Vai lá, Clara. Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são aqueles que substituem o substantivo, indicando as pessoas gramaticais. Observe. Os alunos, substantivo, estavam fazendo barulho. Eles, terceira pessoa do plural, estavam fazendo barulho. A professora, substantivo, quis deixar os alunos, substantivo, quietos. Ela, terceira pessoa do singular, quis deixá-los quietos, terceira pessoa do plural. Continua, tio? Não, pronto, obrigada. Aí vamos lá, Caio. Mas por que aquele deixá-los, tia? Ele ainda faz parte. Pode perguntar. Como? Pode. Se alguém está lendo, qual parte? Deixa eu só responder a pergunta do Caio, né? Esse los, Taimo, é um pronome oblíquo, tá certo? Né? O pronome oblíquo, normalmente, ele vem acompanhado aí de um verbo, né? Deixá-los, esse los é o pronome oblíquo, deixá-los quietos, né? Esse los está se referindo à pessoa do discurso. Então, esse los é um pronome oblíquo, entendeu?
Certo. Eu acho que eu me lembro disso no livro, né? Que tem esses pronomes oblíquos. Aí, por exemplo, quando uma palavra terminava com R, por exemplo, que ia se referir a outras pessoas, não, não é isso. Esquece que eu disse. Que eu me lembrei, convidaram-nos. Também é pronome oblíquo, né? É quando, por exemplo, quando o pronome vem com os verbos e o verbo termina em R, né? Por exemplo, convidar. Vou convidar você para minha festa. Eu posso dizer como, usando o pronome oblíquo, quem é que sabe? Ao invés de eu dizer assim, Vou convidá-lo para a minha festa. eu posso dizer vou convidá-la para a minha festa. Esse lo é o pronome oblíquo, entendeu? Ao invés de dizer vou Quando convidar, que ele é usado? eu posso dizer vou convidá-lo. Como é, meu amor? Não entendi. Quando ele é usado? Ele pode substituir, por exemplo, deixar os substantivos, né? Isso. Por exemplo, deixa eu pensar aqui no exemplo para te dar, tá, Thay? Por exemplo, eu vou dizer assim para vocês. Vou deixar meus irmãos em casa. Ao invés de eu dizer vou deixar meus irmãos em casa, como é que eu posso dizer essa mesma frase usando um pronome oblíquo? Quem é que sabe? Vou deixá-los em casa. Vou deixá-los em casa, certo? Esse los é um pronome oblíquo. Ao invés de eu dizer vou deixar meus irmãos, eu vou trocar o meus irmãos simplesmente por los. Vou deixá-los em casa, certo? Entendeu? Ele é usado também para substituir, né? Como todos os pronomes, certo? Aí vamos lá. Caio? Qual página a gente tá mesmo? Página 114, lá no começo. No quadro a seguir, Ok. No quadro a seguir, organizamos os pronomes pessoais em dois grupos, os retos e os oblíquos. aí, Caio, eu vou ler o quadro, tá certo? Porque o quadro, para ficar mais explicado, aí você vai ler esse parágrafo que tem depois do quadro, tá bom? Aí depois a Clarice pode ler de novo e depois o Gabriel, tá? Então você presta atenção que eu vou explicar esse quadro e depois o Caio vai ler aí o parágrafo que tem abaixo. Então vamos lá, gente, ó. Esse quadro é uma divisão dos pronomes, certo? Uma divisão dos pronomes pessoais em retos e oblíquos. Então, vamos lá. Os pronomes pessoais são retos e os oblíquos. Algumas gramáticas também dizem que o de tratamento também é um pronome pessoal, tá bom? Então, vamos lá, mas vamos ver primeiro aqui os pronomes retos e os pronomes oblíquos. Vamos ver aí. Singular. Primeira pessoa do singular, do caso reto, eu. Do caso oblíquo, me e mim e comigo. Segunda pessoa do singular, do caso reto, tu. Do caso oblíquo, tem o ti e o contigo. Terceira pessoa do plural, do singular, no caso reto, tem o ele ou ela, e tem o o a, o lhe, o si, o ele, o ela, o si e o consigo, né? Que são os pronomes oblíquos. Aí a gente vai para o plural. No caso reto, a gente tem o nós, né? O vós, o eles e o elas. No caso oblíquo, a gente tem o nos, o vos, o os, o as, o lis, si, conosco, convosco, né? Se e consigo. Então, esse quadro aí está mostrando apenas os exemplos, certo? Dos pronomes retos. Tia, os pronomes retos, os pronomes retos são usados para substituir o substantivo, enquanto os oblíquos eles acompanham, né? Isso. E normalmente esses oblíquos, né, eles vêm junto com alguns, não todos. Mas, por exemplo, o o a, o li, eles vêm junto de verbos, né? Mas, por exemplo, comigo, né, eles vêm para substituir, certo? O contigo também, certo? Aí vamos lá. Caio, apesar, Apesar de os pronomes pessoais indicarem
a pessoa gramatical. Como dissemos, eles não se referem necessariamente a pessoas, seres humanos. Na verdade, eles funcionam substituindo substantivos e esses nomeiam os seres em geral. Lembra? Muito bem, Caio. Então, vamos lá. Quando a gente diz, pessoal, que o pronome substitui, né, as pessoas do discurso, quando eu chamo de pessoas do discurso, não é obrigado realmente ser uma pessoa, um ser humano. Porque vocês lembram que o substantivo, ele dá nome a todos os seres, a pessoas, a objetos, a animais, né? Então, quando eu falo de pessoa do discurso, eu não estou falando de uma pessoa, um ser humano. Quando eu digo assim, o céu é muito bonito, certo? O céu é muito bonito. Ele está lindo hoje. Esse ele está se referindo a uma pessoa de verdade? A uma pessoa, um ser humano? Sim, ao céu. Está se referindo ao céu. Então, qual é a pessoa do discurso? Certo? Quem é? O céu. Isso. O céu. Então, quando eu chamo de pessoa do discurso, eu não estou realmente me referindo a uma pessoa, né? Eu posso estar se referindo como, por exemplo, tem um exemplo aí nessa lousa, que está desenhada na página 114, que tem assim, ó. Observando a areia da praia, percebemos que ela é formada por vários minerais soltos. Esse ela está se referindo a que palavra, gente? A lousa. Praia. A praia. A Praia. praia, né? Então, está substituindo aí a palavra praia, que é a pessoa do discurso, né? Então, a pessoa do discurso não é obrigada a ser realmente um ser humano, né? Pode ser qualquer coisa, sendo que é um substantivo, porque o substantivo nomeia todas as coisas, seres em geral, certo? É só uma observação, para vocês ficarem aí ligadinhos. Aí, vamos lá. Agora é a Clarissa que vai ler e depois o Gabriel. Vamos lá, Clarissa. No Brasil, o pronome vós está praticamente em desuso. Ele aparece apenas em alguns gêneros textuais e situações comunicativas, como na linguagem poéticas, e nem discurso muito formais. Na prática, os pronomes vós foi substituídos por vocês. Da mesma forma, o ser correspondente oblíquo vós também é usado raramente, sendo substituído pela forma a vocês, como eu disse a vocês. E eu continuo. Tia, a senhora tá mutada. Pronto, desculpa. Pode continuar, Tia, Clarissa. o que ele quer dizer com vós? Tia, o vós, geralmente o vós, ele é utilizado para o que, o vós? É exatamente isso que Eu dou isso a vós, eu dou isso a vocês. o voz, Eu Simon, dou isso. o voz é referente a vocês, entendeu? Mas ele é usado em situações mais formais. O que é que esse parágrafo está nos dizendo? Que na nossa língua portuguesa, o vós ele está em desuso. Realmente, ele pertence à língua portuguesa, mas vocês escutam alguém usando esse pronome? Vós estáis bem? Vocês, vamos dar um exemplo. Eu chego aqui para falar com vocês e eu digo assim: boa tarde, vós estáis bem? Eu falo assim? Alguém fala assim? Não. Não, tia. Não. Essa é A a única vez que eu já ouvi utilizar esse pronome é na igreja. Isso, na igreja ainda se usa, né? Por isso que o que é que o capítulo aí diz, parágrafo, que esse pronome ele está em desuso. Por quê? Porque ele não é muito usado no nosso cotidiano, certo? Ele é usado em contextos mais formais, certo? Aí vamos lá. Agora vamos falar do pronome nós. Continua aí, Clarissa. Já o pronome nós é comumente substituído por a gente na língua
falada brasileira. A gente está estudando as rochas em geografia. O professor falou para a gente que rochas são agregados de minerais. Pronto. Por, Muito bem. Já o pronome nós, na língua falada, né, na língua portuguesa falada, nós usamos bastante o nós, ou nós usamos mais a gente. E aí, quando a gente está conversando, nós usamos Quer dizer, nós usamos bastante tanto um como o outro, mas o que a gente mais usa mesmo é a gente. isso. Isso é uma maneira incorreta, tia. Por exemplo, se eu falasse a gente, não é uma maneira incorreta, mas é uma maneira informal. Exatamente. Quando eu falo a gente, não está incorreto. Mas, por exemplo, em uma situação formal, como uma redação, uma produção textual, não é interessante usar a gente, certo? Se não E é em se uma... nós estávamos, por exemplo. Exatamente. Em uma produção textual, por exemplo, né, que é um texto formal, que deve usar a linguagem formal, vocês têm que usar, né, preferível que se use o nós. Mas em diálogos com os amigos, né, aqui na aula, não tem problema nenhum a gente usar a gente, né? Ei, Nós tia, usamos a gente. o Oi. engraçado é que quando nós utilizamos a gente em uma frase, nós utilizamos como se fosse, entre aspas, singular. Porque a gente não diz a gente estávamos naquele lugar. Pronto. Ou como eu disse agora. Então, a gente estava dentro do restaurante. Dentro do restaurante. É porque, Taimon, muda mesmo. Boa colocação. Quando a gente usa o nós, a gente usa o verbo conjugado na primeira pessoa do plural, certo? Quando a gente usa a gente, esse verbo muda. Por exemplo, a gente fala assim, nós vamos, um exemplo, nós vamos para a igreja. Quando a gente usa essa expressãozinha, né? A gente, nós utilizamos ela da seguinte forma: a gente vai para a igreja, certo? Perceba que o verbo realmente muda. Quando a gente usa nós, fica nós vamos, verbo no plural. Quando usamos a gente vai, verbo no singular, muda. Mas as duas colocações são corretas, certo? Porém, em textos formais é preferível que se use o nós, tá bom? Aí vamos lá. Samantha, eu não te aceitei, amor, porque é o Roberto que está aceitando, viu? Aí eu acho que ele já lhe aceitou quando ele viu que você estava pedindo para entrar. Aí vamos aí, Gabriel, depois a Clara, para a gente encerrar. Nós vamos encerrar nessa página 115, tá bom? Vamos lá, Gabriel. Começo? Sim, por fim. Tá bom. Por fim, os pronomes conosco e convosco são substituídos pelas forças conosco, como a gente, e com vós, caso estejam seguidos da palavra de reforço. Todos os outros, menos as próprios ambos números, numerais e etc. Exemplo, pode ler os exemplos, aí depois a Clara. As crianças iriam conosco. As crianças iriam com nós dois. Aos sábados, ele almoça conosco. Aos sábados, ele almoça com a gente. Aos sábados, ele almoça com nós todos. Ah, então quer dizer, tia, que a palavra conosco, ela quer dizer, ela tem sido substituída por com nós ou com a gente. Ela vai Exatamente. sair com a gente, por exemplo. Isso. Mas e quanto ao nome convosco, tia? Convosco se refere ao que mesmo? Convosco. Convosco seria com vocês, entendeu? Ah, As crianças vão convosco, as crianças vão com vou com vocês, vocês. Verdade. entendeu? Aí vamos lá. Preste atenção nessa parte aqui que é muito importante, viu? Clara, pode ler. Clara,
Pode ler. Dentro do grupo dos pronomes pessoais, existem alguns que empregamos para nos referirmos à pessoa de maneira formal ou informal. São os chamados pronomes de tratamento. Veja alguns exemplos desses pronomes. Dona Norma é a professora de português. A senhora Miriam está aguardando. Deputada, Vossa Excelência foi reeleita. O magnífico reitor da UFPE está na sala. Qual é a disciplina que a senhorita estuda mais? Seu Paulo ainda tem pão francês? Continue, tia. Pode terminar. Em quase todo o território brasileiro, o pronome você, usado como forma de intimidade, substitui o pronome tu. Nesse caso, não se trata de uma forma de tratamento. Muito bem. Então, gente, presta atenção aqui no que eu vou dizer agora. Além dos pronomes retos e oblíquos, qual é o terceiro tipo de pronome pessoal, que existe? O pronome de Tratamento. tratamento. Exatamente. O pronome Pronome de tratamento eu acho mais fácil de fazer tratamento. Os pronomes de tratamento, eles são bem simples mesmo, né? E são usados, geralmente, em conversas formais. A gente vai falar com alguém que tem uma alta autoridade, né? A gente tem um pronome de tratamento exclusivo para aquele tipo, para aquela pessoa, para aquela figura. Por exemplo, para um rei, né? A gente tem o Vossa Majestade, que é bem formal. Quando a gente vai falar com uma pessoa mais velha, né? Como é que a gente trata? Por senhor, por senhora. Senhora, senhorita. Exatamente. Nós utilizamos Vossa Senhoria para quem? Vossa Senhoria para o Vossa prefeito. Senhoria é para quem tem altos cargos. Vossa Senhoria. Vossa Excelência, para autoridades, né? Vossa Santidade. Padre, para o padre. Papa, né? Para figuras religiosas. Então, gente, hoje nós vamos estudar só até essa parte. Então, a gente viu que os pronomes, eles servem para substituir ou acompanhar o substantivo, certo? E a gente viu 3 tipos de pronomes pessoais. Que são quais? Me digam aí. Pessoais, tratamento. Os pessoais são divididos em 3. Retos, oblíquos e de tratamento. Muito bem. Aí, só para terminar, né, na página 116 tem só 2 exemplos, que é assim: você se dedicou pouco aos estudos, meu filho. Roberta, você pretende ir à praia? Né? São os exemplos aí do você, certo? Quando você não está sendo usado como tratamento, ok? O pronome de tratamento, ele não é dado como uma palavra formal, né? Por isso que ele não está entre os pronomes de tratamento. Na verdade, o pronome de tratamento ele é usado, sim, em ambientes formais, com exceção do você, né? Que o você não é formal, é informal. Ok, gente? Desejo a vocês uma boa tarde. A gente só tem aula agora na quinta-feira, tá bom? E quinta-feira para vocês estarem com a gramática de novo, tá certo? Nós vamos estudar a gramática de novo. Oi. Tia, por que não quinta-feira a senhora faz uma revisão do que vai cair no próximo simulado, que vai ser próximo semana? Esqueci de lhe responder. Desliguei os microfones, que meu tempo já acabou, só para me responder a pergunta do Caio, que ele fez depois da aula, sobre o simulado. Caio, no simulado, vai cair exatamente o que nós estamos estudando, tá certo? Que são os pronomes, tá bom? Vai cair só isso, só sobre pronomes. Tá bom, gente? Então, no simulado, vai cair apenas sobre pronome, que é o que nós estamos estudando, certo? Já é uma forma de revisão, tá? Tchau, gente. Boa tarde. Fiquem com Deus até quinta-feira, viu? Tchau, tchau. Tia, qual a tarefa para casa?